Estamos ao vivo. Vou tirar esse óculos porque tá dando. Estamos ao vivo, Brasil. Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de Café com Palavra. Você é meu convidado para que nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento de quem Deus é. Hoje eu tô fazendo essa live, gente, só por causa da Emily. Porque eu já tinha decidido a não fazer. Falei, não vou fazer isso hoje não tem nem ninguém assistindo, sexta-feira, e alguma coisa dentro de mim, não vou fazer não. E aí a Emily me mandou um áudio falando que como a vida dela tem sido transformada e como ela tem sido tocada. E aí eu pensei, mas é uma pessoa. Aí o Espírito Santo falou, mas você não sempre diz que se tocar a vida de uma pessoa já fez sentido? Então estou aqui para mais uma manhã de uma tarde já, né, 13h15, eu fiquei relutando a manhã inteira, falei, não vou, enfim, estamos aqui e vamos ler Colossenses. Nós já lemos a carta de Filipenses, o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4, então nós já lemos o livro inteiro. Nós já lemos o livro inteiro de Marcos, Marcos 1, Marcos 2, Marcos 3, Marcos 4, Marcos 5, até o Marcos 16. Se você não assistiu, tá lá no YouTube. E se você tá assistindo aqui no YouTube, não deixa de seguir Simone Souza Marcadas para Marcar. Nós teremos muitas novidades aí. E vai lá, faz maratona, manda os vídeos para alguém da sua família, para pessoas que precisam se aproximar de Deus. Deus tem feito grandes coisas aí nas nossas vidas, né? Porque essa palavra, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa para nos alimentar com tudo aquilo que precisamos. Essa palavra, ela é cura para quem está enfermo. Essa palavra, ela é alimento para quem está faminto. Essa palavra, ela é a água para quem está sedento pela presença. Deus, ele quer falar comigo e com você. E qual é o principal meio de Deus falar com o homem hoje? Através da sua palavra. Ele fala conosco através da sua palavra. E ele quer falar com você hoje. Então vamos caminhar aqui na leitura. Escreve aí Colossenses 1. A carta que Paulo fez. Ele escreve essa carta da sua primeira prisão em Roma. Nessa prisão ele não podia se locomover, mas ele alugou uma casa e estava preso de uma forma que dava para ele se comunicar ali com todo mundo. Muito obrigada por colocar aí o título. E essa carta de Paulo, então Paulo 1, ele vai falar, essa carta foi escrita cerca de 61 anos depois de Cristo. E o principal objetivo dessa carta, qual que é o princípio para a vida diária? Porque toda carta tem um princípio para mim e para a sua vida cristã. É por isso que nós nos alimentamos, para a gente aprender quais são os princípios estabelecidos por Deus para mim e para a sua vida. Vamos encaminhar essa live para outras pessoas virem assistir. Então, vou encaminhar aqui para algumas pessoas. Aguenta aí um minutinho, vai encaminhando ela para alguém, se fizer sentido para você. Quando acabar a live, não esquece, comenta, curte, compartilha, marca alguém, porque o Instagram e o Facebook, ele tem um algoritmo e ele só considera esse conteúdo importante se ele tiver interação. Se ninguém curtir, se ninguém comentar, se ninguém compartilhar, marcar ninguém, ele vai falar, não, esse é um conteúdo que ninguém gostou. Então, é sobre isso, estou marcando aqui, enviei, então sejam muito bem-vindos aí. Nós vamos começar, então, qual que é o princípio para a vida diária que essa carta traz para nós? O princípio é que em tudo que eu e você fizermos, nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar. E é isso que Paulo, ele vai falar aos nossos corações. Tudo que você fizer, coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. O próprio Jesus nos ensinou isso quando ele disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Então, primeiro eu busco o reino de Deus, a sua justiça, e aí reino é diferente de salvação.
Porque tem muita gente que tá na igreja, que é salvo, mas essa pessoa, ela não tem o entendimento de que ela está reinando aqui com Cristo. De que o reino de Deus precisa ser estabelecido através da sua vida. Sua vida vai ser aquela que vai conduzir as pessoas a Cristo. Quando elas olham para você, o que elas veem? Quando elas ouvem você falar, o que elas escutam? Você ou Cristo? Nós precisamos, de fato, fazer como nós aprendemos na carta aos Filipenses. Fazer com que a nossa carnalidade, a nossa natureza humana, a nossa morra, para que ele cresça, para que ele seja visto nas nossas atitudes. Porque falar que é crente, gente, eu costumo dizer que falar até papagaio fala. O que determina se você é um cristão segundo o coração de Deus, ou se você é um cristão que está ali porque aquilo ali é um clube, porque você não deu certo em lugar nenhum, porque você não se sentia parte de lugar nenhum, aí você vai para a igreja? Não, o que determina que você é um cristão segundo o coração de Cristo, que você é um pequeno Cristo, são as suas atitudes e as minhas atitudes, principalmente quando não tem ninguém vendo, quando eu presto atenção em cada detalhe, quando eu presto atenção até na roupa que eu vou escolher para sair. Aí eu costumo dizer o seguinte: se a roupa que você veste não dá para ir para a igreja, ela não dá pra você ir pra lugar nenhum. Você tá entendendo? São coisas simples, porque a gente fala, essa roupa eu vou pra igreja, mas essa outra roupa, não. Essa daqui é pra eu ir fazer outra coisa. Pera aí, Deus, ele tá com você na igreja, no shopping, no trabalho. A gente tem critério pra vestir roupa pra ir trabalhar, tem critério pra vestir roupa pra ir pra igreja, e a gente acha que o que a gente veste, Deus não se importa. Deus se importa, porque o seu corpo é o templo do Espírito. E eu nem sei por que eu tô dizendo isso. Então vamos começar a leitura da carta. Paulo, apóstolo de Cristo, ele se apresenta como apóstolo, ele fala, olha, eu sou apóstolo de Cristo, mas eu sou apóstolo pela vontade de Deus. E aqui ele já nos ensina, sabe por quê? Porque quem chamou Paulo foi o próprio Cristo. Ele tá dizendo aqui, olha só, eu não fui chamado por homens não, eu não preciso aqui provar pra vocês que foi Cristo que me chamou, eu só tô lembrando vocês. E muitas vezes a gente, porque as pessoas não reconhecem ainda aquilo que Deus falou ao nosso respeito, a gente não anda como quem já vive. Sabe, quando Deus começou a falar pra mim que eu ia pregar a palavra dele, isso lá em 2017, a primeira vez que Deus falou pra mim, com a minha consciência, porque ele me deu uma palavra em 2003, eu tinha 23 anos, toda igreja que eu ia, eu namorei um menino, eu já contei aqui que a mãe dele é da Assembleia de Deus, e eu ia com ela para a igreja. Em todo lugar que eu ia com ela para a igreja, um pastor levantava e Deus manda te dizer, eu tenho uma grande obra na sua vida. Só que, olha para você ver, o que é perfeito é que Deus, ele não olha para você com o seu olhar hoje, como você pecando, como você é desviada do caminho que Deus tem para você, você ocupada com aquilo que não é o que Deus tem para você, você fazendo qualquer outra coisa para agradar a homens e não para agradar a Deus, porque Deus te criou de propósito e com um propósito específico. Mas não adianta você saber disso e não andar hoje como quem já é. Então eu falei, tá, se eu sou pregadora, o que um pregador precisa? Precisa ter uma vida no altar. Uma vida no altar não é uma vida na igreja, é uma vida onde Deus é estabelecido como rei. É uma vida disposta a obedecer, independente do que vai me custar. E pode te custar tudo, pode te custar a sua reputação, pode te custar ter que mudar todo o seu guarda-roupa, pode te custar ter que pegar todas as suas fotos e arquivar. Pega o seu Instagram, pede o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, que foto tem aqui que não condiz com aquilo que o Senhor já disse ao meu respeito? Pregadora, profeta, mulher de Deus, homem de Deus. Quem olhar para esse Instagram vai ver uma mulher de Deus ou vai ver uma pessoa que tá cheia de desejos sensuais? A gente estava falando isso ontem, minha amiga tá até aqui na live. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele quer nos conduzir nas mínimas coisas. Ele quer conduzir o que a gente vai vestir, ele quer conduzir o que a gente vai falar, o que a gente vai ser, tudo ele tá aqui e a gente precisa. Gente, tem dias que eu ponho uma roupa e aí eu tô no espelho e eu ouço lá, não, essa não. Eu falo, não, Jesus,
Que tem? Todo mundo usa. Você não viu aquela menina lá? Aí ele fala assim, você quer olhar? Olha pro Instagram da pastora Thalita Pereira. Modela ela. Veja se ela posta uma foto com essa roupa. Gente, era de matar. Sabe? Porque o Espírito Santo te confronta. Paulo tá dizendo aqui, eu sou escolhido pela vontade de Deus. Foi Deus que me escolheu, foi o próprio Cristo que me colocou como apóstolo. Então, a partir do momento que ele teve uma revelação que ele era apóstolo, ele se apresentava como tal, ainda que muitos não acreditassem. Então, nós precisamos ter um comportamento mediante aquilo que Deus já falou a nosso respeito. José ainda não era, olha isso, José ainda não era um governador, mas ele se comportava como quem era. Ele não se colocava em situações que fossem, que ele pudesse agredir quem Deus era. José, ele fala, como que eu poderia ficar com a mulher de Potifar? Eu estaria ofendendo a Deus, não era Potifar. Então, o que você faz, aonde você vai, o que você precisa... O que Deus falou a seu respeito? Apóstolo, profeta, pregadora, empresária? O que Deus falou a teu respeito? Comece a andar como quem já é. Sabe o que eu acho incrível? Uma princesa, ela não pode vestir do jeito que ela quer. Uma princesa não pode pôr qualquer roupa, uma princesa não pode pôr qualquer biquíni, porque ela não é mais daquele reino. Se você quiser se modelar, olha pro Instagram de uma princesa. Ela tem uma veste certa. Você e eu somos princesas, só que somos princesas do reino de Deus. E nós precisamos andar como quem ela não é rainha. Mas ela não vai andar como rainha quando for intitulada. Ela começa a andar como quem já é hoje. Então comece a olhar para você sobre os olhos de quem Deus era. Então Deus falou, você é uma pregadora. Falei, tá bom, se eu sou uma pregadora, eu preciso andar como uma pregadora, eu preciso me vestir como uma mulher de Deus, eu preciso... Gente, eu fiz um bazar das minhas roupas que eu vendi tudo a R$10. Todas as roupas que eu pegava do meu guarda-roupa, chamei uma amiga, ela foi lá em casa e a gente fez todas as roupas que ofenderia a Deus, que eu não pudesse usar na igreja, que eu não pudesse usar para subir no púlpito para pregar, aquela roupa não servia para mim. Essa foi o meu critério. Porque eu não ia andar como quem era pastora. Eu não era pastora, eu nem tenho o título de pastora, mas eu hoje dou aula. Eu dou aula sobre a palavra de Deus. Eu vou dar aula esse fim de semana num seminário, no outro fim de semana, já tem uns 3 seminários que já me chamaram, mas lá em 2017 eu não dava aula. Lá em 2017 eu nunca preguei. Mas eu tinha que me vestir, eu tinha que falar, eu tinha que andar, eu tinha que ter uma vida que refletisse aquele Deus que eu iria pregar. E se tinha uma oração que eu fazia, era essa, e faço até hoje. Deus, em nome de Jesus, se aquilo que eu fizer te levar para longe de mim, me tira desse lugar. Jesus, não me deixe estar no seu púlpito, na sua igreja, no seu altar, longe de ti. Não me deixe falar do Senhor sem te conhecer. Não me deixe falar de fé sem ter experiências com o Senhor. Não me deixe falar de coisas que eu não vivi. E o meu processo para eu estar aqui hoje, abrindo e falando com você sobre essa palavra, eu tô desde 2016. Aqui, sentada nesse mesmo lugar, tem dia que eu peço graça para Deus para me dar aqui, ó, uma coluna. Então nós precisamos olhar para quem você é, não sob os olhos de como você está, mas sobre aquilo que Deus falou a seu respeito e você anda hoje. Ande hoje à altura. Paulo estava dizendo, eu sou apóstolo. Ele andava como apóstolo. A vida dele, ele falava assim, olha pra mim. Vocês estão querendo ver o que é? É difícil seguir Jesus, não é? Olha pra mim. É difícil ser essa mulher segundo o coração de Deus? Olha pra minha vida. Eu posso dizer isso, olha pra minha vida, porque eu tenho me colocado nesse lugar. É difícil pra você, você acha que não vai conseguir, por exemplo, levar uma vida de santidade, uma vida sem sexo? Deixa eu te falar, se eu, Simone, conseguir viver sem sexo, qualquer pessoa no mundo consegue.
Porque eu não tô te falando de alguém que era assexuada, eu tô te falando de alguém que era atazanada na vida, que tinha uns 70 demônios junto, que a Jezabel e as nomes daquelas demônias, tudo andava comigo, gente. Eu era atazanada, eu queria fazer o trem de cuteora, entendeu? Era uma confusão. Ou seja, se Deus olhou pra mim, me conseguiu me capacitar, eu já falei aqui, quando eu vim em 2016 para Jesus, eu era viciada em masturbação. Eu me masturbava todos os dias, porque masturbação era o quê? Era empoderamento. Você se satisfaz. Você é forte. Você é a melhor. Você não precisa de um macho para poder te satisfazer. Isso tá nas revistas, tá nos filmes. A mulher que é independente tem um vibrador. Isso é o que as pessoas no mundo estão falando. E a gente tava naquele mundo e a gente vivia aquela realidade. Só que eu falei, Senhor, a partir de hoje eu nunca mais vou me masturbar. E deixa eu te falar, até o dia de hoje eu nunca mais fiz. Não porque sou forte, não porque sou boa, mas porque o Espírito Santo de Deus foi todos os dias, ó, me preenchendo, me ajudando. E ele me direcionava, eu falava, Jesus, o que eu vejo que pode me comprometer? Então eu fiquei 3 anos sem assistir nenhum filme que não fosse crente. Eu fiquei 3 anos sem assistir nada. Uma cena erótica, um beijo na boca, nada. Eu só assistia filme de Paulo, só do povo morrendo, do povo sendo comido nas covas do leão. Era isso que eu assistia. Por quê? Porque eu precisava andar como quem já era, não quando eu for. Você não pode, quando você for, você vai... Não, você já precisa hoje. O que Deus falou a teu respeito? Eu quero começar com esse ensinamento. O que Deus falou sobre você? O que Deus tem falado que você é na eternidade? A partir de hoje, se comprometa em andar hoje como quem já é. Não quando você for. Não. É no processo que Deus vai nos alimentando, nos nutrindo, nos aperfeiçoando, nos moldando, nos ensinando. O mundo, ele vai doutrinar você. O filme vai doutrinar você. Você vai olhar para aquilo e você vai falar, mas todo mundo transa, todo mundo tem namoro sem ser santo. O que tem? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, quando a gente andar por essa terra, as pessoas precisam enxergar Jesus. Se você estivesse andando com Jesus... Gente, quando o Espírito Santo me ensinou isso sobre a pastora Thalita, ele falou assim, você quer saber o que você posta nas suas redes sociais? Entra no Instagram da pastora Thalita Pereira. Comece a modelar ela. Comece a vestir as roupas como... Não, e você tá entendendo que Deus tem um jeito pra cada um, mas não é sobre isso? Eu não era em 2017, eu não era em 2016, mas eu já tinha que andar como quem era, porque é nesse momento que o Espírito vai te transformando. E às vezes a gente tem uma dificuldade de entender isso. A gente tem uma dificuldade, gente, às vezes eu coloco uma roupa, se tiver um decote assim, aquilo ali o Espírito Santo me constrange de tal forma que eu penso, e se eu falar de Jesus ali na rua pra alguém? Como que a pessoa vai concentrar se ela vai estar olhando pra dentro do meu decote? Olha pra você ver o que o Espírito Santo faz comigo. Às vezes eu quero colocar uma roupa e não sei o que, sem um blazer, aí o Espírito Santo vai lá e fala, deixa eu te falar uma coisa. E se ali você for orar por alguém e a pessoa abaixar a cabeça, ela vai estar olhando pro seu decote? Como que você quer ser um instrumento de Deus a tempo e a fora de tempo, em qualquer lugar? Isso é muito profundo, gente. E aí ele começa. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Ele nos ensina a orarmos pela igreja, orarmos pelos santos, orarmos uns pelos outros. Pois temos ouvido falar da fé, olha isso, Paulo lá em Roma tinha ouvido falar da fé que os colossenses tinham em Cristo. O que as pessoas têm ouvido falar sobre você? O que as pessoas têm ouvido falar? Cara, você viu aquela Simone? Nem reconheço. Gente, eu vi essa mulher, eu conheci ela antes de Jesus. É outra pessoa. Meu Deus, é muito diferente. É isso que as pessoas têm ouvido falar de você? Ou as pessoas têm ouvido falar de você que você é uma mulher maravilhosa, é uma mulher que é linda, que é gostosa, é um homem que é todo... Não, que as pessoas... que eu quero que as pessoas falem sobre mim?
O que as pessoas, a fé que eu tenho? Eu quero que as pessoas olhem e falem, olha, essa menina abriu mão de tudo, abriu mão de emprego, de segurança, de conforto, de reputação, de tudo para viver uma vida na dependência de quem Deus era. E olha o que Deus tem feito na vida dela. Olha, eu sei falar que ela já andou de carro sem gasolina 100 quilômetros, Deus supriu ela nas mínimas coisas, Deus tem cuidado dela. É isso que as pessoas têm que falar de mim e de você. As pessoas precisam olhar para nós e ver a mudança em nós. Não dá mais pra gente continuar da mesma forma. E ele fala, eu ouvi a fé de vocês. E olha mais, no amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada no céu. Existe uma esperança que está reservada no céu. Tira os teus olhos do agora. O agora quer recompensa imediata, mas existe uma recompensa, uma esperança, e essa esperança está na eternidade. A gente está com tantos nossos olhos aqui, que a gente está querendo saber o que vai ser se a gente estudar, e se a gente não passar na faculdade, e se não passar no vestibular, e isso vai nos tornando ansiosos. A gente olha para a vida do outro, que a gente está vendo na rede social, e acha que aquela pessoa tem um casamento perfeito, e a gente fala, mas Deus, por que eu não tenho esse casamento? Eu sou uma mulher tão maravilhosa, e aí você começa a encher o teu coração de ansiedade, uma preocupação com algo que não aconteceu. Eu não preciso me preocupar em quando eu me tornar uma mulher como a pastora Thalita Pereira, mas eu preciso me preocupar hoje em ser alguém que já é aquilo que Deus falou ao meu respeito. Esse é o meu compromisso. E aí ele fala, olha, a respeito, versículo 5, por causa da esperança que lhes está reservada no céu, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade do evangelho. Vocês ouviram, Paulo foi lá em Colossos, pregou a palavra do evangelho e aquela palavra frutificou. E eles estavam o quê? Eles estavam sendo conhecidos pela fé deles em Jesus. O que a palavra tem gerado dentro do teu coração? O que a palavra de Deus tem gerado na sua vida? Essa palavra que você escuta, que renova, que restaura, que transforma. O que de transformação essa palavra tem gerado dentro de você? Quais são? O que você vai fazer hoje para andar segundo essa palavra? E olha o que ele termina. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. O evangelho frutifica e cresce. Eu até escrevi aqui, né? Que eu possa frutificar e crescer por onde quer que eu vá. Que eu possa frutificar e crescer e ser mais parecida com Cristo. Que eu possa ser reconhecida como uma mulher cheia do Espírito Santo por onde quer que eu andar. Que o Senhor possa fazer através de mim onde quer que eu andar. Que o Senhor possa usar os meus pés, a minha carteira, o meu dinheiro. Que o Senhor possa usar absolutamente tudo que tenho e que sou para ser um instrumento de luz na vida do outro. Aquele que está nas trevas, aquele que está sofrendo crise de ansiedade, aquele que está sofrendo medo, desespero, angústia. É você a resposta. Você é a resposta das orações de muitas pessoas. Muitas pessoas estão morrendo enquanto você se cala. Muitas pessoas estão morrendo enquanto você está calada. Muitas pessoas estão morrendo enquanto o seu violão está parado, porque você não tem coragem de abrir uma live para tocar. Aí você está querendo que Jesus comece a te convidar para ir para o púlpito, sendo que você não está fazendo o que está disponível para você. Está disponível o quê? Qual é o recurso que Deus já tem? Comece a andar com pessoas que vão te levar para o próximo nível, que vai caminhar com você, que não vai te deixar para trás, que não vai te abandonar. E se você não encontrou essa pessoa ainda, comece a andar com a palavra, comece a mergulhar nessa palavra. Eu passei muitos anos aqui, eu e Jesus, e essa palavra sozinhos, sem ter ninguém. Ah, Simone, mas olha, você conhece tanta gente, meu querido e minha querida. O fato de eu conhecer um mundo, de ser uma pessoa extremamente contactada com as pessoas, conectada, que todo mundo me conhece, não quer dizer que eu tô aqui nesse lugar e eu tenho alguém comigo. Não é isso. E tem lugares e desertos que são necessários, mas ele falou o quê? Que você vai ter que crescer e frutificar. Bem, vou colocar o óculos que eu não tô enxergando é nada. Sangue do Cordeiro. Tô vendo. O dia que ouviram e entenderam, olha só, bem ocorreu entre vocês desde o dia que ouviram e entenderam. Muitos de nós, inclusive você que está aqui até hoje, só ouviu, mas não entendeu.
Você pode ser que passou muitos anos na igreja só ouvindo a palavra, mas não entendeu o que era o próximo nível, o que Deus esperava de mim e de você. Só ouviu, mas não entendeu. E ele diz, a graça do Deus em toda parte. 7, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Paulo está dizendo que essa igreja aprendeu de um homem chamado Epáfras. Quem é Epáfras? Me fala quantos livros Epáfras escreveu. Nenhum. Mas Epáfras ficou naquela igreja sendo uma referência para aqueles homens, para aquelas mulheres, uma referência do caráter de Cristo. Eu e você precisamos ser uma referência, porque como eu e a minha amiga estávamos conversando esses dias, Jesus vai voltar para buscar uma igreja madura. Chega de igreja mimimi, chega de igreja que um dia tá dentro, um dia tá raso, um dia tá fundo, um dia tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso. Chega! Nós precisamos de fato sermos uma igreja como cheio de Epáfras. É de Epáfras que nós estamos precisando. É de homens como Epáfras que a igreja brasileira precisa. É de homens e mulheres como Epáfras que são ministros, cooperador, fiel ministro para Cristo. Cooperador do evangelho e fiel ministro. Sabe por que as nossas igrejas estão assim, todo mundo tem mais desviado do que gente crente. Deixa eu contar pra você, o número de gente desviada é maior do que o de convertido no Brasil. Sabe? Porque as pessoas, elas não têm um fiel ministro de referência. Elas não têm um fiel ministro, elas não se espelham. Porque quando aquela pessoa cai, você cai. Quando o outro te trai, você fica arrasada, porque você não esperava que aquele homem cheio de Deus traísse. Ai, quando alguém faz alguma coisa, você pensa, mas olha, a palavra vai dizer, aquele que tá de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que tá de pé, a Bárbara falou aí, a Babi falou, tem desviado dentro da igreja, tá cheio porque ouviu, mas não entendeu. Olha o que Paulo falou, não basta ouvir a palavra de Deus, é preciso compreender. E como que eu e você compreendemos a palavra de Deus? Meditando, como estamos fazendo aqui. Eu não fiz uma leitura desse livro antes, eu já li ele mais de 10 vezes, mais de, 20 vezes. Mas eu tô lendo agora com vocês e o Espírito, a gente tá meditando, a gente tá ruminando. E o que o Espírito vai te ensinar naquele dia é para aquele dia, é para hoje, é para o que ele espera de você hoje. E aí ele continua, né? Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. O amor, sabe? As pessoas precisam olhar para você e para mim e reconhecer que somos apaixonadas por Jesus, apaixonados por Jesus, que a gente abre mão de qualquer coisa por Jesus, que a gente abre mão do próprio prazer, dos próprios sonhos, dos próprios desejos por Jesus. Que de fato isso, nós precisamos nos colocar nesse lugar. Ouvir e não compreender, a Emily falou, é não praticar. Não adianta nada, é como eu sempre falo, é o pássaro de duas asas. Quando que eu vou ouvir e vou praticar? E eu vou voar naquilo, voar no Espírito, eu vou fluir em tudo aquilo que Deus falou a meu respeito. E aí essa oração é uma oração que eu faço pela minha vida. Inclusive, essa oração, ó, tá escrito aqui, ó. Ela tá escrita aqui, eu oro por mim. E sempre que eu vou orar por alguém, eu oro esse texto. Eu oro essa oração de Paulo. Essa oração de Paulo é muito profunda. Olha isso. 9. Se você não souber o que orar, Colossenses 1:9. Ora isso. Por essa razão, desde o dia que ouvi, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Primeira coisa que nós precisamos orar é para sermos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós precisamos orar para que sejamos cheios. Cheios de quê, Simone? Do conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você precisa ser cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus. E ele continua, com toda sabedoria e entendimento. Então, olha, conhecimento da vontade, sabedoria e entendimento. Por isso que Paulo vai dizer que é preciso que haja em nós uma renovação na nossa mente, uma transformação do nosso intelecto, uma transformação da maneira como nós pensamos, vemos, ouvimos e falamos. Nós precisamos dessa transformação completa.
Conhecimento de Deus. Agora ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Gente, tá aqui, ó. Igualzinho as riquezas gloriosas. Efésios, essa daqui é Efésios, tem a outra que é Colossenses. Efésios também tem essa oração bem parecida. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar com Ele da herança dos santos do reino. O texto principal dessa carta aqui de Colossenses é o versículo 13 do capítulo 1. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. As trevas não te dominam mais. O pecado agora não é mais domínio sobre você. O pecado agora é uma eventualidade. Ah, vai falar de alguém? Nossa, Jesus me perdoa, tô falando do irmão. Senhor, me perdoa, tô julgando, me perdoa. E aí é uma eventualidade. Não é mais uma prática constante das nossas vidas. Porque agora você foi cheia do pleno conhecimento de quem Deus é. Então Jesus, me dá aqui o conhecimento de quem o Senhor é. Me encha desse conhecimento. Senhor, eu não quero ser apenas ouvinte. Eu quero entender com a minha mente. Eu vou ler até que isso vire uma verdade na minha vida. Eu vou ler até que isso vire uma verdade para mim. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Meu Deus, obrigada, Jesus. Nessa hora eu paro e eu oro. Eu falo, obrigada, Jesus, porque o Senhor me transportou das trevas. Eu vivia nas trevas, Jesus. Eu vivia, Senhor, conforme os desejos da minha carne. Eu vivia, Jesus, conforme as minhas próprias vontades. Eu fazia o que eu queria, na hora que eu queria e quando eu queria. Mas a partir de hoje, eu tenho um entendimento que eu não faço mais o que quero, na hora que quero e quando quero. Eu faço o que o Senhor quer que eu faça. Eu me comporto como o Senhor espera que eu me comporte. Eu vivo em santidade porque o Senhor é santo e não tem como o profano estar junto com o santo, Senhor. Me perdoa, Jesus, por todas as vezes que me comportei de uma maneira que não te edificava, que não mostrava para quem convive comigo quem o Senhor é. Porque o Senhor me transportou das trevas do reino, me transportou do domínio das trevas para o reino. Havia um domínio, esse domínio, eu era dominada pelos meus desejos sexuais, pelos meus impulsos emocionais. Eu era dominada, mas agora eu não mais sou dominada. Agora eu vivo num reino, e reino fala de governo. Alguém governa. O que é um reino? A rainha Elizabeth governa a Inglaterra. Ela é a rainha, as pessoas são súditas, elas estão debaixo dela. Elas precisam fazer o que ela diz que é preciso fazer. Isso é reino. E nós estamos no reino do Filho do seu amor. Eu e você não somos mais governadas pelas nossas emoções, pelas nossas ansiedades, pelos nossos medos, pelos nossos desejos. Eu não visto mais o que quero, eu visto o que o Senhor quer. E é um lugar difícil, porque a gente tá com uma mentalidade. A gente é mulher, a gente quer ser sexy, a gente quer ser sensual, a gente quer chamar atenção, a gente quer ser notada, a gente quer ser vista. Sabe qual é a palavra de Deus pra minha vida? Eu te escondi. Eu falo, dura essa palavra, né, pai? Tava querendo dar uma parecida na vida. Queria que a pessoa tivesse... Que as pessoas acham assim, né? Que eu tô aqui, tem 55 mil seguidores, que tá cheio de gente lá me desejando. Deixa eu falar, ninguém nem manda um direct porque o Senhor me escondeu, Ele me guardou. Então, é isso que eu e você precisamos fazer, pedir para que o Senhor nos esconda debaixo de suas asas, porque é assim que o Salmo 91 nos ensina. Davi estava falando que ele estava escondido debaixo das asas. E aí ele continua, Simone, tô ansiosa, tô inquieta, tô atribulada, o que eu faço? Declara essa palavra. Eu começo a declarar, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Você começa a se encher dessa palavra, a se alimentar dessa palavra, a engolir essa palavra, a mastigar essa palavra, a viver essa palavra, a respirar essa palavra.
durmo e acordo ouvindo a palavra. Tem dias que eu tô dormindo, que eu tô sonhando ali, ó. Do nada que eu acordo assim, ó, buf, dou uma negociada pra trás assim. Parece que eu tô no meio da guerra, que eu tô vendo confusão. Tudo. Porque essa é a palavra que precisa nos encher e nos alimentar. Não é você ir num culto domingo, não é você fazer uma oração, me ensine hoje, Deus abençoa meu dia, minha mãe, meu pai, minha avó. Faz igual a Xuxa, um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai, um beijo pra você. Deus, vai comigo, volta comigo. Na hora que você dorme, você já tá lá. Deus, em nome de Jesus, abençoa meu dia, abençoa minha avó. Obrigado que eu cheguei em casa, trabalhei, obrigada. A gente faz tudo no automático, e a gente precisa sair do automático para ter um relacionamento. Por que os casamentos acabam? Porque as pessoas saem da presença, do convívio e começam a viver no automático. Eu ouvi várias gente dizendo, eu não sabia que minha esposa era tão gente boa. Agora na pandemia eu conheci ela, 10 anos de casado, eu não sabia quem ela era. Eu conheço um monte de gente que tá falando isso. Eu nem conhecia meu marido é difícil demais, um monte de casamento foram desfeitos na pandemia. Muita gente separou na pandemia. Por quê? Porque foi conviver com o outro, não sabia quem era o outro. 10 anos de casada, só convivia à noite, na hora de dormir, final de semana, rapidinho. Depois cada um ia viver sua vida, ninguém se conhecia. Nós precisamos conhecer as pessoas, nós precisamos conhecer quem Deus é, nós precisamos conhecer o caráter dele. Eu preciso saber que ele é o alfa, o ômega, o início, o fim. Ele é tudo pra mim. Eu pego essa palavra e eu vou declarando. Ele antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E o princípio, o primogênito entre os mortos, para em que tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. As coisas estão no céu. As coisas estão no céu. Que lindo! Ai! Ela falou assim, tô aqui firme no meu casamento de 18 anos, glória a Deus, porque eu tenho certeza e conheço você e sei que esse casamento está alicerçado na rocha. E que não quer dizer que nesses 18 anos não tiveram dias difíceis, momentos difíceis, eu tenho certeza que teve. Mas o que diferencia é a rocha que você e eu estamos firmadas. É isso que vai fazer com que nós permanecemos, que a gente permaneça nesse lugar que Deus tem colocado a gente. E aí ele fala, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal procedimento de vocês. Olha só, na mente de vocês eram inimigos, por quê? Por causa do mau procedimento de vocês. Então, o nosso proceder, o nosso procedimento é sobre isso. É sobre como nós nos procedemos, é como nós nos comportamos. Ai, olha aí, a Gabs falou, eu também faço agora 19 anos de casada, para a glória de Deus. Glória a Deus! Deus é bom, gente. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou com o corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados. Olha o segredo das meninas que falaram aí que estão casadas há tantos anos. O segredo é o versículo 23 de Colossenses 1. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho. Esse é o segredo. Como que eu cheguei até aqui? Alicerçada e firme na fé, sem me afastar da esperança do evangelho. O evangelho é a esperança. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Nada transforma, caridade não transforma, bondade não transforma, amabilidade não transforma. O que transforma é o poder de Deus através do evangelho. Esse é o que transforma. Que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual Paulo me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Paulo, ele não orava para que Deus tirasse o sofrimento dele. Paulo orava para que Deus fortalecesse ele no sofrimento.
Muitas vezes Deus está querendo nos fortalecer no nosso sofrimento. Ele não tem problema, Ele pode fazer por você a qualquer hora. Ele pode fazer em você num minuto. Mas Ele quer que eu e você nos coloquemos aqui, nesse lugar. Ele fala, eu me alegro em meus sofrimentos. Eu me alegro em meus sofrimentos. Gente, quem fala isso, gente? Quem fala isso? A primeira vez que eu li isso, eu falei, Paulo é doido. Paulo não é daqui. Paulo não é nem gente. Quem que alega no sofrimento? Quem vai gostar de ficar no sofrimento? Coisa ruim é ficar sofrendo. Ou é só eu que acho que sofrer é ruim? Completo, olha só, ele estava sofrendo porque estava preso, né? Ele estava preso. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O meu e o seu propósito é de apresentar a palavra de Deus àqueles que convivem conosco. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas de agora em diante manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério que é Cristo em vocês. Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você é a esperança deste mundo. O Cristo que está dentro de você é a esperança deste mundo. O Cristo que está dentro de você é a esperança da sua família. O Cristo em você é a esperança no seu trabalho. O Cristo em você é a esperança das pessoas difíceis que convivem com você. O Cristo em você é a esperança da igreja. O Cristo em você é o reino de Deus. O Cristo em você. Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Ou seja, nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Olha que incrível. Para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Nós precisamos agora apresentar todo o homem perfeito a Cristo. Eu ando com Isabelle e eu venho, vamos Isabelle, eu apresento Isabelle. Eu ando com Emily, eu apresento Emily agora perfeita em Cristo. Eu ando com Bárbara, eu apresento Bárbara perfeita em Cristo. Eu ando com Tiago e eu apresento Tiago perfeito em Cristo. Nós apresentamos o outro perfeitos em Cristo. Com o quê? Com a proclamação, advertência e ensino. Eu proclamo, advirto aquele comportamento que não condiz com quem Deus é e ensino esse evangelho. Esse é o meu e o seu papel. Por isso que é ide por todo mundo e pregue o evangelho. Para isso eu me forço, lutando conforme a tua força, que atua poderosamente em mim. Ai, glória a Deus, glória a Deus. A glória é manifestada da excelência e da bondade de Deus. Todos nós queremos a glória de Deus, mas você precisa entender que é Cristo em vós. Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. E que essa palavra possa alcançar o nosso coração nesse dia. Você e eu podemos entender que para experimentarmos a glória de Deus, para a gente experimentar tudo isso que está aqui nessa palavra, Ele vai fazer isso experimentando em mim e em você, manifestando Cristo em vós, é a esperança da glória. O Evangelho continua salvando pessoas, o Evangelho continua transformando vidas, o Evangelho continua curando enfermos, o Evangelho continua alimentando os famintos, o Evangelho continua dando água aos sedentos. A presença de Deus, ela está aqui nessa palavra. Nós precisamos nos colocar nesse lugar todos os dias. E quando eu acabo de ler, eu ficaria aqui horas, gente, falando com vocês. Tem tantas coisas aqui que Paulo vai dizer em Colossenses 1:11 sobre a alegria. Sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. A alegria permite que desfrutemos da nossa jornada na vida.
A alegria nos dias difíceis, a alegria quando você está sozinha, a alegria quando você não consegue ainda entender quais são os planos de Deus para você. Não andeis ansiosos com o amanhã. Não se encha, não se turve o vosso coração. Crê em Deus, crê em Deus, crê em Jesus. Enche o teu coração daquilo que lhe dá esperança. Comece a se lembrar de tudo que Deus tem feito na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar para a gente finalizar essa palavra? Ai, glória a Deus. É pela graça, viu, Emily? É a graça e o favor de Jesus. Se eu posso pregar, você também pode. Se eu posso estar aqui abrindo a minha boca, você também pode abrir o seu Instagram e começar a falar das coisas que Deus tem te ensinado. Porque vidas estão aí do seu lado, esperando você se posicionar como herdeiro e co-herdeiro de Cristo, como alguém que é governante nessa terra. Glória a Deus. Samara falou, né, que estava falando com a minha mãe, que estava cansada de ficar parada, e aí no outro dia apareceu uma menina para ela olhar. E é sobre isso, Samara. É sobre você tá tendo a oportunidade de semear na vida dessa menina. Você vai falar de Jesus para ela, você vai semear a palavra, porque Jesus, ele mesmo diz na palavra dele. Ensina no caminho que deve seguir. Você vai orar por ela. Talvez só por isso que Deus colocou ela no seu caminho. Quem é que está do seu lado, que está precisando que você ore, que você seja um intercessor, que você fale para que Deus toque, para que guarde, para que... Gente, às vezes Deus coloca pessoas difíceis na nossa vida para a gente orar. Ele fala aqui sobre alegria, mas antes perseverança e paciência. A obra é de Deus, não é sua. Ele quem faz. Ele quem faz a obra na vida do teu filho, na vida do teu marido, na tua vida, na tua empresa, nas tuas finanças. A obra é dele. Quando você busca ele em primeiro lugar, você acalma suas emoções, porque o que a ansiedade faz? Te deixa confusa. Você já não sabe mais o que você precisa fazer, você já fica perturbada, você já tá tão ansiosa, preocupada se o dia da conta não... Deus tem coisas para te entregar hoje. Mas você precisa acalmar as suas emoções e pedir para que o Espírito Santo de Deus te conduza, te dê o próximo passo, te dê a próxima estratégia. Quando eu saí do banco, eu senti de compartilhar isso agora. A vida inteira fui gerente de banco, fui bancária, tinha um conforto, tinha plano de saúde, tinha ticket de alimentação. E quando Deus me chamou para ficar nesse lugar de deserto, um lugar desconfortável, um lugar de dependência, que até o ovo que eu comia, alguém batia na minha porta e falava assim: olha só, Deus mandou te dar essa cartela de ovos. Um lugar humilhante, um lugar que gente, não é um lugar confortável, não é um lugar gostoso, mas é um lugar que ele te ensina a conhecê-lo, como Paulo está dizendo, com conhecimento, pleno entendimento. Olha isso, gente. Isso aí é o diabo, tá querendo fazer o quê? Tá fazendo perturbar minha mente aqui na hora da live, entendeu? Da livre. Olha o que ele vai dizer. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Se eu acalmo as minhas emoções, o meu coração, se eu saio do... Já aqui pro fruto do Espírito já ia aqui agora, ó. Vai, garoto, caminho eu faço. Se eu tô na live, você tá me atrapalhando, menino? Ó, Jeová. Frutificando, Deus nos chama para frutificar. Mas como eu frutifico? Com o conhecimento dele, com o entendimento de quem ele é. Só quando eu cresço nesse lugar. Então às vezes você está dentro de casa para conhecer sobre quem Deus é, mas você está tão preocupada com amanhã que você não desfruta hoje da presença dele. Você não desfruta agora da presença dele. Você está com as suas emoções tão perturbadas, você está tão cheia de ansiedade, preocupada com amanhã, mas o que vai ser amanhã? Mas aí o que as pessoas vão pensar? Mas o que as pessoas vão falar? Mas o que o povo está dizendo? Ó Deus, batata inglesa, R$1,99 o quilo. Ô garoto, dá licença! Que já sai da bênção na hora.
Só Jesus na minha vida, gente. Tá vendo? Eu sou carnal igual você, gente. Eu preciso de Jesus. Que eu tenho vontade de ir ali e falar assim, meu filho, bora. A peça passa aí. Que é isso, filho? Se eu quiser ver com propaganda, eu vou entrar no Instagram. Impulsiona aí, faz no Instagram. A gente precisa de Jesus demais, gente. É muito Jesus. É muito Jesus que a gente precisa, gente. É só Ele. Enfim, esse lugar que você tá... Gente, eu sou disléxica. Quando eu ouço um trem ali, a música aqui... Eu não consigo concentrar, gente. Acabou a live pra mim. Ora aí alguém por mim, que eu já perdi aqui, ó. Paz. Hashtag paz com S, Léo. Oh, Deus, eu não consigo prestar atenção aqui na Bíblia com esse homem falando, gente. Enfim, finalizamos então essa live, entendeu? Você para, se Deus te parou tudo, te levou pra outro lugar, é pra você ficar aí, conhecer quem Ele é, servir Ele, vai conhecer Ele, que deserto é lugar de conhecer o caráter de Deus. No deserto tem provisão, no deserto tem maná caindo do céu todo dia, no deserto tem tudo, gente. Deserto é o melhor lugar. Não é para você viver a sua vida lá. É para você passar um tempo. É para você conhecer Deus. Paulo foi pro deserto. Moisés. Quem é você para não passar um tempinho no deserto, minha gente? Você tá achando que você é melhor que Paulo para não passar um tempo no deserto? Vai pro deserto, amada. Se você tá passando muito tempo, é que você ainda não foi aprovada. Deserto é escola. Deserto é um lugar de você aprender sobre o caráter de Deus. Sobre o pleno conhecimento, como nós lemos aqui na carta de Colossenses. E eu vou fazer essa oração, já que eu não tô conseguindo me concentrar aqui. Eu vou orar aqui, igualzinho tá aqui, ó. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios, em nome de Jesus, do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento. Ele tá morando aqui, gente. Ô Jesus, isso é comigo, tá? Se eu tô aqui lendo a Bíblia, eu tô orando aqui, ó. Eu tô orando, ó. Oh, Jesus, Pai, toma minha vida, meus pensamentos. Aí o homem tá lá. Jesus, eu não tô conseguindo continuar nessa oração, não. Eu vou parar aqui. Quando ele for embora, eu continuo. Deu pra mim. Gente do céu. Vou continuar, que eu vou perseverar. E é isso, para que vocês vivam de maneira digna no Senhor. Eu oro para que vocês vivam de maneira digna no Senhor. E que vocês possam em tudo agradá-los, frutificando em toda boa obra. Que você hoje, nesse fim de semana, possa frutificar em toda boa obra na palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu já acalmei aqui também. Que em nome de Jesus, eu e você possamos frutificar em toda boa obra pela palavra de Deus. Amém. Gente, ele não tá indo embora não. Vê se isso não é uma tentação. Enfim, gente, um beijo pra vocês. Nós vamos finalizar essa live aqui, que esse homem tá... Se eu contar, ninguém acredita. Imbatíveis, já começou o Sacolão PC Atlântida, próximo do Clube 7. Confira só, limão Tahiti, batata doce roxa, inhame, apenas R$1,99. Se não fosse trágico, era cômico. É isso mesmo, eu disse limão Tahiti, batata doce roxa, inhame, apenas R$1,99. Quando alguém vai querer roubar sua paz, você faz isso, ó. Pronto, agora eu posso me despedir. Gente, um beijo pra vocês. Que eu e você, nesse fim de semana, que a gente possa frutificar em toda boa obra. Em nome de Jesus. Não deixa que ninguém roube sua paz, não, tá? Ninguém tem o poder de roubar sua paz. Ninguém tem o poder de roubar sua paz. Ninguém pode roubar sua paz. É você que entrega. Eu poderia entregar a minha paz pra esse carro aqui, de som. Sabe... Ninguém pode roubar sua paz, tá entendendo? Para de entregar suas emoções na mão das pessoas. Nenhuma circunstância, tudo tem que nos ensinar. E esse carro de som aqui precisa nos ensinar. Essa pessoa difícil não vai roubar sua paz. Seu relacionamento difícil com seu marido não vai roubar sua paz. Ninguém tem o poder de roubar nada de você. Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. Ele quer roubar a sua alegria, a sua esperança, os seus sonhos. Ele quer matar os planos de Deus sobre a sua vida.
Ele quer impedir que você abra a boca e comece a falar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque assim como Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua. Se você não assistiu essa live toda, volta lá, assiste. Quando acabar, comenta lá, compartilha. Me segue no YouTube, me segue aqui, gente. Simone Souza, Marcadas para Marcar. Por favor, vai lá. Eu sou marcada para marcar essa geração. Eu e você. Por que é marcadas? Porque cada pessoa que vai ouvir uma mensagem vai compreender que ela é marcada para marcar uma geração. Eu e você somos marcadas para marcar uma geração. Tá entendendo? Você consegue, Grazi. Você consegue marcar a sua geração. Você consegue permanecer. Você consegue viver. Se eu conseguir viver tantos anos, você consegue. Você consegue desde que o Espírito Santo te supra, desde que o Espírito Santo seja o seu alimento, desde que o Espírito Santo, você esteja todos os dias diante dessa palavra. Como eu consigo? Todos os dias diante dessa palavra. Eu vou dormir, acordo, eu não tenho nem espaço para outra coisa. Não tem nenhum lugar, não tem. Se às vezes o tempo todo nessa palavra, para que eu cresça no conhecimento dele. Lembra Colossenses 1:13? Ele te transportou. Ele te transportou do domínio, ele te resgatou do domínio das trevas. Você, Gra, antes era dominada pelas trevas, eu era dominada pelas trevas, todos nós éramos dominados pelas trevas. A gente fazia o que as trevas queriam que nós fizéssemos, mas eu sou livre, e porque sou livre não preciso de sexo. E porque sou livre, não sou obrigada, porque eu sou livre, Ele te transportou do domínio das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora nós temos um rei. Existe um reino qual você está debaixo. Você não faz mais o que você quer, não fala mais o que você quer, não ouve mais o que você quer, não assiste mais o que você quer, porque antes você era dominada pela carne, você antes era dominada pelas trevas. Agora você fala, pensa, veste, anda, se move pela maneira como Deus espera de você. É Deus que determina, é Deus que efetua em você o querer e o realizar. Ele te transportou e te resgatou do domínio das trevas para o reino do Filho do teu amor. Eu sou tão livre nesse reino, tão livre que eu escolho não alimentar minha carne. Eu escolho não responder. Eu escolho não dar outro tapa para devolver. Eu escolho não me vingar. Eu escolho perdoar. Perdão não é um sentimento, minha gente. Perdão é uma escolha. Ah, Simone, eu ainda não tô me sentindo preparada para perdoar. Não tem que sentir nada não, minha filha. Você tem que ir lá e perdoar. Acabou a conversa. Perdoar é uma obrigação do crente. Por que você perdoa? Por fé. Porque por vontade você quer matar, você quer se vingar, você quer cuspir na cara, você quer dar 3 tapas, você quer ir lá e ofender. Mas porque você agora não vive mais no império das trevas, você agora fala como Deus quer, age como Deus quer, se move como Deus quer, perdoa como Deus espera que você perdoe. É sobre isso. E do nada a gente tava lá toda, agora a gente volta e começa a falar coisa séria. Eu já tinha me despedido e vocês ainda continuam aqui, gente. Vocês não tem como não, se deixar. Lembre o seguinte, pra gente finalizar. Deus, ele está mais interessado em nos transformar do que transformar as circunstâncias ao nosso redor. Deus está mais interessado em nos transformar. Deus está mais interessado em nos transformar do que transformar as circunstâncias ao nosso redor. Ele não tem problema em mudar as circunstâncias à sua volta, desde que antes ele tenha mudado você, desde que antes ele tenha treinado você, desde que antes você haja como quem agora está debaixo de um reinado, não sob agora quem andava nas trevas. Deus não tem problema em transformar as circunstâncias que você tá, mas antes ele quer transformar você.
Ele quer que você não dependa mais da aprovação das pessoas para se mover como profeta. Ele quer que você não dependa mais do outro, que você não dependa mais de aprovação, que você não dependa mais de alguém. Não, você age como você tem que agir. Amém? Eu também não, tô indo lá agora. Gente, um beijo pra vocês. Que Jesus abençoe, que a graça e o favor de Jesus abunde sobre a sua vida e que resplandeça sobre vós a glória de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você é a esperança deste mundo. Seja hoje, eu sou a mudança que eu quero ver no mundo. Eu não vou ser. Eu sou hoje. Eu sou hoje a mudança que eu quero ser na igreja, que eu quero ver na igreja vai começar a partir de mim. A mudança que eu quero ver nos ministros vai começar a partir da minha vida. A mudança que eu quero ver no caráter das pessoas vai começar a partir da minha vida. Em nome de Jesus, Samara, Deus, ele não tem problema em mudar as circunstâncias, antes ele quer mudar você. Ele não tem problema em abrir um emprego fixo para você, antes ele quer mudar você. Antes ele quer transformar você. Antes ele quer que você entenda que é ele que abre e que fecha portas. E que se a porta estiver fechada, ele tá querendo fazer alguma coisa com você. Ele quer ter tempo com você. Ele quer ter tempo para você conhecê-lo. Deus não tem problema em mudar as circunstâncias na nossa volta. Antes ele quer nos transformar. Antes ele quer nos mudar. Antes ele quer que nós sejamos a esperança da glória. Então que a gente, antes de pedir para Deus transformar as circunstâncias, a gente faça como Paulo. Eu peço para que ele te dê força para aprender a lidar, a viver nesse deserto. Eu sei o que é estar no deserto. Não é um lugar confortável, mas é necessário. E Deus, ele não tem compromisso em te dar as coisas. Ele tem compromisso com a palavra dele. Ele tem compromisso em fazer você entender que agora você pertence a um reino e o seu governante, ele é responsável pela sua provisão, pelo seu suprimento. Eu nunca orei para Deus me dar um emprego novo. Eu sempre orei para que ele fizesse a vontade dele na minha vida. E ele foi me conduzindo desde 2016, 6 anos que eu vivo pela fé. Vivo pela fé. Ele foi me conduzindo. Ele foi me colocando em lugares. Tinha coisas que eu precisava fazer. E ele me ensinou e me ensina todos os dias a romper, a viver tudo aquilo que ele tinha pra mim. Mas que a gente peça antes para que Deus nos transforme. Uma palavra e Deus muda tudo. Mas a nossa fé precisa estar alicerçada nele. A nossa fé, a nossa convicção precisa estar nele. A minha prima estudou em colégio público a vida inteira, filha de pastor, sem condição. Ela passou na Federal, no Maranhão, para medicina. Era impossível, mas a parte dela ela fez. Todos os dias, ela estudava 10 horas por dia. Ela falava, Jesus, eu não tenho dinheiro para estudar em colégio público. E ela passou em primeiro lugar. Ela passou em primeiro lugar. Isso é a graça de Deus, porque a fé é uma ação correspondente que eu e você precisamos ter sobre aquilo que Deus falou a nosso respeito. Jesus me marcou para marcar essa geração. Jesus me marcou para marcar essa geração. Marcadas para marcar. Segue aí, segue o YouTube, segue no Instagram, segue em tudo, viu? Um beijo, que Jesus abençoe vocês ricamente.